Um tema que eu sei que é bastante importante para você, Thiago, queria que você falasse sobre inclusão, diversidade e liderança feminina. Como que você, ao longo da sua carreira, vem ajudando e suportando esses pilares e como que você tem feito isso atualmente? Engraçado, a tua pergunta tem um viés interessante, porque é o seguinte, eu não venho ajudando e apoiando, né? Eu venho aprendendo e fazendo o que é o meu papel. Para a gente ter um mundo mais justo, né, cara? É muito interessante isso. Depois que eu tomei esse feedback duro que a gente contou no começo aqui, que eu mudei para o Rio para assumir uma nova função, eu tive um time que era a maioria de mulheres. E eu tive a sorte de, depois disso, durante um tempo, ter times ainda que eram a maioria mulheres, e depois de um entendimento da importância e dos resultados que eu tinha com esses perfis e com mais diversidade dentro do time, eu comecei eu mesmo a fabricar esse perfil. Então, assim, hoje, quando eu chego aqui na liderança desse Galícia, por exemplo, o Edu, que é o nosso RH, o mandato dele eu quero que seja o máximo possível algo diferente de homem branco hétero cis. Quero ao máximo. Não estou dizendo que não pode, que não quero que tenha. Eu só quero que você me explique o porquê que para uma posição que existem diversos outros tipos de pessoa para poder sentar naquela cadeira, a gente está escolhendo uma que ainda é a maioria do mercado e a gente não está abrindo caminho para as outras. É porque eu sempre falo, falta de diversidade não é falta de competência, é falta de oportunidade para as pessoas. Não é possível num país que tem maioria de mulheres e maioria de negros que a gente não tenha gente competente para sentar numa cadeira. Que é aquela historinha, né? Ah, pra mim não interessa sexo, não interessa raça, eu quero a melhor pessoa. Não vem que isso conversa mole. Você conversa para si, não mover a agulha, né? Então, para mim é um tema, cara, que eu aprendi algumas coisas ao longo dele, que o primeiro é representatividade. Não dá para eu estar numa empresa que, em um país, de novo, de maioria de mulheres, por exemplo, e eu ter a maioria de um time de homens. Né? E aí eu caí no erro de, desde uma campanha até uma ação comercial, até ações dentro da companhia, tá com um olhar masculino que não reflete a realidade do que é a vivência que outras pessoas têm, de outras maiorias ou minorizadas ou de minorias, né, cara? Então, esse para mim foi o primeiro passo, foi aprender muito com essas pessoas, da importância que isso tem e começar a provar e a sentir no meu dia a dia a diferença real de resultado que isso entregava. A segunda parte é que a minha esposa, ela é feminista suprema, assim, tipo, ela é muito feminista. Mas ela tem uma habilidade super importante que se chama paciência, paciência comigo, né? Então ela é uma pessoa que ela entende que eu cresci com ouvidos masculinos, que eu cresci numa sociedade machista. Então qualquer falha minha de fala, de posicionamento, etc., ela é uma pessoa que ela me chama e fala assim, poxa, olha, isso não foi legal por causa disso, disso, disso. E eu aprendo, né? E ela vê que eu aprendo e que eu faço uma mudança genuína, que é parte de quando as pessoas falam assim, poxa, você vê muitas vezes as pessoas que fazem parte de alguns marcadores sociais falam assim, cara, não tem mais saco para falar disso porque eu não sou obrigado. E realmente, você fala todo dia e as pessoas não mudam, cara, tem uma hora que você quer desistir, né? E ela teve essa capacidade comigo de diversas coisas ao longo do dia a dia que eu falo, que eu manifesto, porque, de novo, apesar de me considerar um cara acima da média dentro dos sistemas, eu ainda tenho todos os meus vieses da educação que eu tive, da sociedade que eu vivo, de poder me educar. Então esse foi o segundo fator importante, né? Time de maioria mulheres que me ajudou a entregar resultados superiores, né? Que eu tive na minha carreira até hoje, da minha esposa, e um outro que é um lado muito pessoal, cara, é um lado que eu aprendi com esses dois pontos iniciais, que dentro daquilo que eu falei de poder deixar um legado, deixar um mundo um pouco melhor do que eu encontrei, que essa pode ser a grande contribuição que eu faço na minha vida, né, cara, melhorar um pouco as coisas que estão no meu caminho. Esse propósito de ver nessas duas coisas, na transformação de mulheres em posições de liderança, essa transformação para esse mundo que eu gostaria de ver, né? E não por crença, por bandeira, você é de esquerda, não é uma questão de esquerda. Hoje de manhã eu estava conversando com o pessoal e falei, olha, se você pega o Banco Central Americano, o Fed, eu acho que não deve ter estrutura ou organização mais capitalista do que o Banco Central Americano, né? O Banco Central Americano estima que a falta de igualdade salarial entre homens e mulheres no ambiente de trabalho gera uma perda anual para a economia de 13 trilhões de dólares. 13 trilhões. É dinheiro, trilhão, é dinheiro na mesa. Eu não sei você, mas 13 trilhões faria a minha vida. Acho que faria a diferença. Daria para contratar o Spotify Premium para ouvir. Então, assim,
além das questões humanitárias, que a mulher normalmente ela dedica mais recursos para saúde, educação, segurança, para o bem-estar do planeta, para as comunidades, além desse lado, eu tenho um outro lado que tem dinheiro na mesa, né? Então, assim, quando eu junto esse caldeirão todo, aí a mistura que dá para mim é um propósito, tipo, cara, eu dentro de querer deixar o mundo melhor ou fazer alguma coisa melhor ao meu redor, essa é uma agenda que está comprovada por diversas instituições, e não é um tema de bandeira feminista, mas é um tema de humanitário, um tema econômico, é um tema social, já apostado por McKinsey, Banco Mundial, Fórum Econômico Mundial, The Economist, põe nome aí, no que você quiser, eu tenho uma lista de coisas que mostram que, cara, esse é um tema que gera melhorias reais para a sociedade, para o planeta, para a economia. Então, foi um tema que eu resolvi agarrar, porque eu falei, conversa com o meu propósito e eu sei que dá resultado. E aí, tô aqui hoje, né, cara? Tem uma entrevista para o podcast, uma delas com várias mulheres que eu tenho falado, uma delas é a Carol Garcia, uma executiva da área de compras que está na Suécia hoje, em Estocolmo, trabalhando numa indústria farmacêutica. Ela dá um exemplo, assim, muito claro dessa disparidade salarial entre homens e mulheres. É muito legal ela contando a história. É trágico, obviamente, uma história de alguns anos atrás, mas quando ela fazia um estágio numa empresa X, muito conceituada, e terminou o estágio e foi ser efetivada. Só que um colega homem tinha sido efetivado meses antes e a diferença salarial era de metade do que ofereceram para ela, 50%. Ela conta essa história, depois eu deixo o trecho, esse episódio vai para o ar futuramente, realmente é de se pensar. Né? Você tem uma disparidade muito grande hoje, né? E você tem, de novo, pega aqui, eu posso dividir com você, se você quiser, a bibliografia toda que eu tenho dos meus estudos ao longo dos tempos. Todos os lugares mostram que mais mulheres em posição de liderança, e aqui um tema que a gente tem que abrir um parênteses e deixar muito claro para todo mundo que está ouvindo a gente, não é um tema de homem contra a mulher, é um tema de representatividade, é um tema que mulheres hoje são subrepresentadas, né? Então, assim, eu melhorar essa representatividade, não é eu manda todos os homens para casa, o homem não trabalha mais, o mundo é das mulheres. Ninguém está falando isso, as mulheres não estão dizendo isso. Nós estamos dizendo, dá oportunidade para a gente ter representatividade, para a gente começar a olhar o mercado como ele realmente é e a gente poder contribuir, né? Esse nível de contribuição, por toda a fonte que você buscar, gera melhores resultados para as organizações, gera melhores resultados para a sociedade. Então, assim, o fato dele não acontecer é porque a gente está numa sociedade acostumada, nos últimos 3.000 anos, de pessoas sentadas em posições de poder que para elas é muito tranquilo estar ali. Pô, se eu sou homem branco, hétero cis, na minha cadeira é muito confortável. Eu perpetuar isso vai continuar sendo confortável. Por que eu vou querer mudar? Então, enquanto eu não tiver a consciência de que o porquê é um planeta melhor, uma sociedade melhor, uma melhor economia, XPTO, e que está provado por A mais B, enquanto isso não mudar, a coisa não acontece. E aí entra um outro ponto que eu venho colocando muito, que é como a gente traz mais homem para o jogo. Eu preciso de mais homens nesse jogo. 85% das posições de liderança são ocupadas por homens. Se esses caras não mudarem a mentalidade, são eles que estão com a caneta hoje assinando. Aí chega lá no dado da ONU, que a igualdade vai acontecer em 130 anos, bicho. E eu não tenho 130 anos para esperar, o planeta não tem 130 anos para esperar a gente ter uma melhoria considerável na qualidade de vida do ser humano, da qualidade social que a gente tem, de saúde, bem-estar, segurança. Não dá para esperar, né? Então, trazer mais homens para o jogo. Então não é uma conversa de homem contra a mulher, é uma conversa de como a gente junto como sociedade tem representatividade. Essa representatividade ela parte de uma base básica que independe de raça, independe de sexo, independe de orientação sexual, independe de gênero, independe do que você quiser, que é o simples fato de eu poder pensar diferente de você e a gente se respeitar por isso. Então assim, isso já é uma base importante, só que eu preciso levar ela para um outro nível agora, que é o que eu falo, por exemplo, de liderança feminina, que é um nível que o mundo está precisando, que é de melhores resultados, tanto financeiros como sociais e assim por diante. Então, o meu tema de diversidade, ele se encaixou muito bem com o meu propósito, e ele se encaixou numa agenda que eu acho que ela é muito transformacional para o planeta e para a sociedade.